Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro, mais um programa Mercado Futuro. Um programa muitíssimo especial, você já vai entender por quê. Bom, lembre-se que você pode entrar em contato com um amigo, com a produção do programa, pelo Twitter, pelo Face, enfim, todas as ferramentas que vocês usam. Tem lá a página do programa, tem o WhatsApp, tem o canal no YouTube, enfim, você já sabe. Mas o programa é muito especial porque eu vou conversar a partir de agora com um homem que ficou como o segundo analista ou economista mais creditado, né, crível, se é que eu posso usar essa palavra, pela Thomson Reuters, como um analista que prevê movimentação da moeda norte-americana, do dólar. Então ele é o segundo, é o vice-campeão. Mas vice é bom. Só no Brasil e na Argentina, no futebol, que vice eles não gostam. No resto, vice é o segundo melhor. Trata-se do economista que vocês já conhecem e que gostam dele, e eu também adoro entrevistá-lo. Trata-se de Roberto Luiz Trosta, está aqui comigo nessa tarde. Muito boa tarde, Roberto. Boa Prazer em tarde, revê-lo. Cash. Prazer é meu. Parabéns pelo novo estúdio. Muito Muito obrigado. bonito. Você viu? Realmente, no momento que está todo mundo se encolhendo, o canal do Boy se expandindo. Pois é, Gostei. mas essa é a questão, é uma lição, talvez até seja de economia. Eu ouço muito, vejo muitos jornais que eu leio, empresários que dizem assim, que estão investindo, que estão crescendo, dizendo exatamente isso, que na crise pode rolar oportunidade. Isso funciona mesmo? E, em alguns casos, sim. Às vezes, oportunidade de melhorar, às vezes, Dá oportunidade de de piorar de vez, né? piorar de vez. Mas crise é mudança sempre. É momento em que você tem que fazer ajustes, né? Quer dizer, normalmente uma crise, uma ruptura se dá porque o ambiente externo mudou e o ambiente interno não mudou. É o que está acontecendo com o Brasil hoje. Quer dizer, o mundo mudou. Um exemplo só, o mundo se abriu mais, se tornou mais plano, a expressão, quer dizer, os mercados se integraram mais. Nesse sentido, ó, é paradoxal que o setor agropecuário, em vez de ficar se protegendo aqui dentro, olhou para o resto do mundo e tem uma visão assim ambiciosa, aonde que pode exportar, como é que pode melhorar a produção. Então você tem que os índices de produtividade no setor agrícola aumentaram. A revolução biológica, a revolução tecnológica, a revolução gerencial, as cadeias produtivas e está crescendo. A indústria, por outro lado, o que, que ela fez? Ela quer proteger o mercado local dos produtores estrangeiros. Né? Em vez de tentar ocupar espaços, como fez o agro, tenta se proteger do estrangeiro. O que está acontecendo? A indústria está encolhendo. E quando ela encolhe, ela faz com que outros setores que fornecem empresas, que fornecem serviços para ela também encolham. Né? Então, eu acho que nesse sentido, a crise, né? Quer dizer, tem mudanças, tem até uma definição que eu gosto muito, que diz que a obsolescência ocorre quando a mudança externa é maior do que interna. Isso vale para as pessoas, vale para as empresas, vale para os países, né? E o agro é um exemplo positivo, a indústria, o setor bancário é um exemplo do que não deve ser seguido, né? Falando do que você foi aí escolhido como o segundo do Brasil e o sexto da América Latina, Isso. melhor previsor não existe, né? Melhor economista. Forecaster em inglês, né? Forecasting, forecasting, como é que traduz? Que melhor projeta, né? Melhor, bom, Projetor não é. projetor não é porque é projetor de cinema. Bom, Todos nós da cidade, do campo, não importa, jornalistas, contadores, enfim, sabemos que o dólar, que a taxa de câmbio, não é o dólar, a taxa de câmbio tem que influencia muito a vida da gente. sim. Por exemplo, o Troster, ele gostava, ele como um bom brasileiro, ou um cidadão do mundo, o Troster é um cidadão do mundo. Ele quando usa molho inglês na casa dele, ele gosta de molho inglês, Worcester, né? Que tem no Brasil importado, mas quando a moeda brasileira estava em outro patamar, custava 6, 8 reais esse vidrinho de molho inglês. Hoje está custando 14, quer dizer, então o molho inglês está caro.
Isso é uma interferência que a moeda faz para produtos que a gente importa. Mas você, como grande projetador da moeda norte-americana, o que você está projetando e o que vai interferir nesse dólar que você projeta na minha vida e na vida dos telespectadores? Sobre uma segunda parte, né? O que acontece? Você divide a economia, uma maneira de se dividir, são os tradables, que são os produtos comercializáveis, e os non-tradables, não comercializáveis. Então, por exemplo, o barbeiro. Barbeiro, você não vai viajar porque o barbeiro é mais barato em outros países. Bom, você não vai. Eu não vou nem ao barbeiro. Nem ao barbeiro. Mas assim, o Belo, o Thiago, né? Se eles vão ao barbeiro... O Belo está por pouco. Mas manicure, serviços. Que acontece? Serviços, de maneira geral, alguns serviços são exportáveis, né? Por exemplo, call center. Então, se você liga para um banco, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Possivelmente o call center está na Índia. Que eles Ou no México. Ou no México. Podia estar aqui no Brasil, um tipo de produto que ajudaria no desemprego, tudo que a gente não usa ainda. Mas, então, o que acontece? Esses são os non-tradables, não comercializáveis. Os comercializáveis, por exemplo, todos os produtos agrícolas, soja, milho, minérios, todas as importações e exportações dependem do preço do dólar. O que acontece? Se eu produzo milho, né, eu vejo a cotação para exportar. Aqui dentro eu não vou vender mais barato do que a cotação de exportar. Então, o preço aqui dentro está determinado pelo preço lá fora e a taxa de câmbio. Se o preço aqui dentro está mais alto, o que acontece? Quem compra milho, vai importar milho. Então, é a taxa de câmbio que regula esses produtos. Uma das medidas muito usadas para planos de estabilização é justamente o quê? Baixar a taxa de câmbio. Porque se você valoriza o câmbio, todos os produtos importados e os comercializáveis caem de preço. Então, é uma estratégia para você segurar preço. Então, quanto mais valorizado tiver o real, quer dizer, quanto mais barato tiver o dólar, isso tem um efeito positivo na inflação, nos insumos para a agricultura, no preço do molho inglês, no preço da cerveja, no preço do vinho. Tudo isso é afetado pela cotação mais baixa. Quando o dólar sobe, aí o que acontece? O real se desvaloriza, aí tudo que você compra aqui fica mais caro, mas por outro lado, o que acontece? O produtor brasileiro, no agro não tanto, mas por exemplo, na indústria, começa a ter mais competitividade, porque ele tem os custos em reais e a receita dolarizada. Então, como os custos ficam em reais, então o que acontece? Sobe. Na prática, acontece que o salário real do trabalhador em moeda estrangeira cai, mas isso dá mais competitividade para a indústria. Então, a indústria sempre pede um câmbio desvalorizado, né? Desvalorizado. Desvalorizado. O campo, como ele tem muitos insumos importados e exporta também, é só na diferença. A diferença é na margem, né? Nesse ano, mesmo eu projeto um câmbio abaixo desse patamar no fim do ano, você tem um efeito positivo, você deve ter um efeito positivo no preço das commodities. Então, isso vai deixar o campo mais ou menos na média, com mais ou menos a mesma receita, com um leve viés de alta. Considerando que você está projetando uma safra muito boa esse ano, por enquanto, então você deve ter um aumento da renda do campo e mais um ano o setor agrícola vai crescer mais do que o resto da economia por conta disso. Eu não estou em nenhum ranking Não, se tivesse de jornalistas, você ia ser o primeiro. Não. Coisa, mas eu acho, por exemplo, que o PIB do campo esse ano, 2017, vai chegar a crescer uns 5%, perto de. Por aí, essa é a minha estimativa. É uma estimativa boa. Doutor Roberto Luiz Trossi, vamos ao intervalo, não dá para falar nem metade das coisas que a gente combinou aqui, mas vamos ao intervalo, a gente tem ainda um bloco. Até já. Perfeito.